Pronto, acabou. Não precisa mais continuar? Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje, a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Pentágono mobiliza 700 fuzileiros navais para responder a protestos em Los Angeles. Isso mesmo. Um batalhão do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos se juntou aos mais de 2.000 agentes da Guarda Nacional mobilizados no condado de Los Angeles, sob a justificativa de conter os protestos contra recentes batidas migratórias. A ativação dos Mariners visa reforçar o contingente da Guarda Nacional enviado pelo Departamento de Defesa por ordem do presidente Donald Trump, com o objetivo de garantir a cobertura contínua da região. Trump declarou que a cidade teria sido completamente destruída se ele não tivesse autorizado a mobilização da guarda. Mais tarde, um evento na Casa Branca afirmou que as lideranças locais tinham medo de agir. O envio das tropas ocorreu após 2 dias de protestos violentos que começaram na sexta-feira no centro de Los Angeles e se espalharam no sábado para Paramount, cidade majoritariamente latina do sul. No início da noite de segunda, os protestos voltaram, e a madrugada foi intensa de quebra-pau na cidade toda. Trump disse que qualquer esquerdista que se intrometer em seu caminho para tentar impedir uma reação das tropas será preso na hora, inclusive autoridades como o próprio governador da Califórnia. E Eduardo Bolsonaro comemora a intervenção de Fux em audiência com Cid no STF. É isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro comemorou a intervenção do ministro Fux durante o depoimento de Cid, que foi conduzido por Alexandre de Moraes. Ao interrogar o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Fux questionou quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis. Cid respondeu que o miolo da presidência nunca manteve contato com nenhuma liderança e nenhum financiador. Ressaltou que o presidente sabia o que estava acontecendo até pelas redes sociais, mas o núcleo interno não tinha contato com ninguém. Em outra intervenção, Fux perguntou se documentos para evitar a posse de Lula, como minutas e estado de defesa e estado de sítio, chegaram a ser assinadas por autoridades, e ele respondeu que não. Em nenhum momento foi assinado. Inclusive, era grande a preocupação de comandantes do exército de que o presidente assinasse alguma coisa, sem consultar e sem falar com eles antes. Cid destacou que, de certa forma, de todas as pessoas, o presidente era a voz mais lúcida. Pronto, acabou. Eu digo para o senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar? Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não. Temos que acabar com ele. Isso nunca existiu. Vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Para quem assistiu aqui, Daniel, a minha primeira entrevista aqui na US Sem Filtro sobre esse caso, eu falei, brasileiros, não joguem a toalha. Eu disse exatamente isso. Brasileiros, não desistam. Quando esse processo iniciar a fase judicial, esse castelo de areia vai desmoronar. E quando iniciarem
a fase judicial, eu disse exatamente isso. Quando iniciarem os depoimentos judiciais, esse castelo de areia desmoronará. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Por quê? Porque na fase policial você tem um depoimento escrito e papel aceita tudo. Agora nós estamos na fase judicial. E hoje, em contraditório judicial, fase da oralidade, olho no olho, Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. A principal testemunha da acusação, porque embora réu, Mauro Cid não deixa de ser uma testemunha porque está compromissado a dizer a verdade, é um réu colaborador, na presença do relator, do PGR, Mauro Cid disse hoje que não houve tentativa de golpe. Por 3 motivos. Ele deixou bem claro isso. Primeiro, ele disse que não houve organização criminosa. Ele disse que nunca houve grupos para atentar. Nunca houve uma mobilização em grupos para atentar contra a democracia. Nunca houve a união de grupos, de pessoas para golpe. Segundo ponto, ele disse que na principal reunião da trama golpista não se falou em golpe. Tanto que ele foi constrangido pelo ministro. O ministro disse para ele, opa, você não pode mentir aqui. O que falaram de mim? O ministro disse. E ele respondeu, apenas criticaram Vossa Excelência. Mauro Cid disse que na principal reunião que levou Felipe Martins à prisão, que levou os Kid Preto à cadeia, a principal reunião desse processo, que trouxe todos aqui, que tornou o Bolsonaro réu, a principal reunião da trama golpista, o Mauro Cid, hoje a principal prova desse processo, que é o Mauro Cid, disse que nessa reunião não se falou em tentativa de golpe, não se falou em trama golpista, não se falou em atentar contra o ministro. Apenas houve críticas e palavras de baixo calão ao ministro. E, inclusive, Mauro Cid ficou constrangido em responder isso, porque ele sabe que não era essa a resposta que o relator queria ouvir, mas ele disse que nessa reunião da trama golpista não se falou em atentar contra o ministro. E por último, o terceiro ponto que deixa claro que não houve tentativa de golpe, ele disse que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com militares para tratar de golpe. Que nunca houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e comandantes das forças para tratar de golpe. Gastaram milhões com essa investigação para nada. Prenderam inocentes. Gastaram milhões com esse processo para nada. A única solução agora é reconhecer a inocência desses acusados. Esse processo hoje chegou ao fim. Todos esses acusados, com esse depoimento do Mauro Cid, têm que ser inocentados, porque Mauro Cid disse expressamente que tentativa de golpe não houve. Gente, a notícia que eu quero trazer para vocês hoje é mostrar a estratégia jurídica para perseguir e punir Bolsonaro. É exatamente isso. Montaram uma estratégia jurídica para processar Jair Bolsonaro junto com Eduardo Bolsonaro. Estão preparando o caminho para processar pai e filho juntos. Punir numa tacada só os dois juntos e torná-los inelegíveis juntos. Está escancarado isso. Olha o que estamos vivendo no Brasil. Um sistema de justiça aparelhado para perseguir opositores políticos. Eles poderiam estar usando armas, derrubando aviões, mas não. Eles estão dando uma aparência de legitimidade às coisas, utilizando o sistema de justiça, acusação e sistema juiz para punir e perseguir opositores políticos. Por que essa sacada? Porque derrubar um avião escancara demais. Agora, você punir pela lei, você dá uma aparência de legitimidade. Tá muito claro para mim que eles estão literalmente usando o sistema de justiça para calar pessoas. Vejam, uma mulher que pintou uma estátua, tomou 17 anos,
por um fato que sequer é crime, mas se crime fosse, seria punido com pena restritiva de direitos? Serviço à comunidade? Patriotas tomando 20, 17 anos? Qualquer pena no Brasil acima de 8 anos é prisão. Por isso as penas estão todas acima de 8 anos. Fatos que deveriam ser punidos com cesta básica passam de 8 anos, porque acima de 8 anos é prisão. Tá escancarado a estratégia. Vamos utilizar do sistema de justiça para perseguir e para punir, porque damos uma aparência de legitimidade. Quem puniu foi a justiça. Quem puniu foi a lei, foi o Estado juiz, o Estado acusação que processou. Não fomos nós, isso não é perseguição política. Dá uma aparência de legitimidade, mas isso continua sendo inconstitucional, ilegal. Isso continua sendo perseguição política, censura. Bolsonaro presta depoimento à PF nesta quinta-feira sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Todo mundo já viu essa matéria. O que eu quero mostrar para vocês agora é exatamente esse detalhe. Sabemos que Eduardo Bolsonaro não está praticando crime nenhum nos Estados Unidos. Isso é óbvio. Está apenas utilizando de um direito constitucional chamado direito de petição, que é questionar, denunciar abusos de agentes públicos. Isso é legítimo. Eduardo denuncia a organismos internacionais que o Brasil viola direitos humanos, viola tratados e convenções internacionais que se comprometeu a cumprir. Isso é perfeitamente legítimo o que o Eduardo está fazendo. Porém, eles querem silenciar Eduardo. Eles querem processar o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Punir o Eduardo Bolsonaro criminalmente, além de colocá-lo atrás das grades, né? Um possível presidenciável, né? Além de colocá-lo atrás das grades, a punição criminal na estratégia de perseguição política é melhor, é mais vantajosa para os perseguidores do que, por exemplo, uma improbidade administrativa. A improbidade administrativa torna uma pessoa inelegível por 8 anos. Agora, se essa pessoa for punida criminalmente a uma pena de 20 anos, a 40 anos, fica inelegível até a extinção da pena. Ou seja, se o Jair Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro forem punidos a uma pena de 40 anos, ficarão inelegíveis por 40 anos. Olha só! Eles pensam em tudo, eles são ardilosos. Tá tudo pensado. Por isso que eles vão processar o Eduardo Bolsonaro. Eles estão inventando um crime aqui, dizendo que ele está atentando contra o Estado democrático, sendo que a esquerda, o PT, fez exatamente isso também de denunciar para organizações, organismos internacionais, violações a direitos humanos no Brasil. Isso é normal. O Brasil se comprometeu a cumprir tratados. Se o Brasil está violando tratados e convenções internacionais, eu vou denunciar a esses organismos internacionais. É o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Mas, claro que eles estão agora com o tabuleiro nas mãos, eles são os donos da bola, são donos do estádio, donos do juiz, do bandeirinha. Eles fazem como eles querem, né? Deram uma pena de 17 anos para uma mulher que pintou uma estátua com batom. Imaginem o que não podem fazer com esse sistema que estão nas mãos. Eles têm o PGR, eles têm os juízes da corte. O que eles não podem fazer contra Eduardo? A sacada deles, e tá muito nítido aqui para mim, porque eles pediram para o Bolsonaro ser ouvido no inquérito do Eduardo, é porque eles querem incluí-lo como partícipe dos fatos praticados a Eduardo. Ou seja, olha o que eles querem fazer. Eles querem processar Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro é autor de crime contra o Estado democrático brasileiro. E eles querem dizer que o Jair está dando auxílio, está dando suporte ao Eduardo. Ou seja, o Jair seria partícipe dos crimes do Eduardo. Sabemos que crime nenhum existe, porém, eles vão criar. Então, se o Eduardo está praticando crime, está sendo autor de crime, e o Jair está auxiliando os crimes do Eduardo com auxílio financeiro, o Jair seria partícipe desses crimes e responderia então e seria punido pelo mesmo crime. É isso que diz o artigo 29 do Código Penal. Olha o que eles querem. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada. Olha só. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Vão dizer que o Jair está concorrendo para os crimes
do Eduardo, prestando auxílio financeiro. Ele é partícipe. E aí, então, ele responde pelo mesmo crime. Eles, no mesmo processo, denunciam o Eduardo como autor de algum crime dos artigos 359 e o Jair Bolsonaro como partícipe. Denunciam ambos juntos. No mesmo processo, eles denunciam o Eduardo e o Jair e punem os dois, tornando os dois inelegíveis. Olha a maldade dessa gente. Bolsonaro, Jair Bolsonaro já responde um processo, correndo o risco de ter uma pena altíssima, e agora criaram mais uma estratégia de incluí-lo em mais um processo, junto com o seu filho, para prender pai e filho junto. Vejam isso. Querem chamar isso de Estado de Direito? Tá nítido, escancarado que somos uma ditadura. E os ditadores estão se utilizando do sistema de justiça para punir e perseguir. É nítido isso. É nítido. Eles têm a PGR, eles têm os ministros da corte. Por que nós precisamos utilizar da força? Não, vamos utilizar do sistema de justiça, prender nossos opositores, tirar do caminho todos os opositores e possíveis concorrentes das urnas, colocá-los atrás das grades e torná-los inelegíveis para sempre. É essa estratégia que essa gente montou. Isso é grave. Isso escancara a ditadura que estamos vivendo no Brasil. É exatamente isso que eles querem. Eu sou Jeffrey Chiquini, quero deixar um grande abraço a todos aqui e convido você novamente para me seguir nas minhas redes e se atualizar das novidades jurídicas, políticas do nosso país. Não vamos desistir do nosso país, não vamos jogar a toalha. É nosso dever exigir a correta aplicação da lei e denunciar esses abusos. Juntos, somos mais fortes, juntos por um Brasil melhor. Um grande abraço a todos. Se você não teve tempo de acompanhar todo o depoimento do Mauro Cid, então não se preocupe que dá para resumir ele em 3 ou 4 trechos para você entender a gravidade do teatro que está sendo feito ali, o quão horripilante, o quão asqueroso tem sido. Vamos lembrar, Mauro Cid, várias delações que mudaram de versão. Depois faz o áudio, onde ele manda o áudio falando que estava sendo coagido, ameaçado. Aí tem a ameaça à família dele, à esposa, ao pai dele. Basicamente que eles seriam presos se ele não falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí depois de tudo isso, eles tiveram a coragem de colocar esta pessoa, que é a única delação que eles têm contra Bolsonaro, e nem é uma delação lá tão boa assim, você vai ver, e colocaram ele para fazer um depoimento hoje. Na frente lá de todo mundo, tá? Atrás dele tá todo mundo que ele tá destruindo a vida dessas pessoas tentando se salvar. De certa forma eu sinto até pena da tortura que esse cara sofreu. Mas vamos lá, os principais trechos que vale a pena assistir separado é o primeiro, esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Primeiro, eles estão falando aqui de um documento, que é a tal minuta do golpe, que até hoje ninguém viu, não foi apresentada. É a coisa mais impressionante que já se viu em qualquer processo, em qualquer julgamento, em qualquer investigação. Um grupo de pessoas podem ser condenadas a 40 anos por conta de um documento que não existe e não é apresentado. Essa minuta do golpe que eles falam constantemente o tempo inteiro, ninguém viu. A única menção que nós temos sobre a tal minuta do golpe tá aqui, ó, Mauro Cid. E aí vem a parte curiosa. Na minuta do golpe, suposta minuta do golpe, que é uma decretação de estado de sítio que teria que ser aprovado pelo Congresso. Vou falar isso de novo aqui, ó. Essa minuta que ninguém viu, até se ela existisse, para ser tornada efetiva, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Tá bom? Pois bem, fala que o Alexandre de Moraes seria preso. Ou seja, preste atenção, esse aqui está julgando um suposto crime que aconteceria contra ele. Ele é a vítima. Isso aqui é horripilante, gente. Isso aqui seria bastante para anular qualquer julgamento. Tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja,
do meu monitoramento? De novo, né, tá aqui questionando sobre uma suposta ordem do Bolsonaro para monitorar ele, o juiz que está julgando quem? O Bolsonaro. Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Aquele monitoramento que a imprensa fez um escândalo, na verdade era uma pergunta que o Bolsonaro fez. Dá uma olhada para mim, vê se o Alexandre de Moraes encontrou com Mourão. Porque o Mourão, como vocês sabem, traiu todo mundo, né? Tava querendo trair o povo brasileiro. Fez aquela palhaçada, ninguém mais acreditava no Mourão já há muito tempo. Agora vamos pegar um próximo trecho, que é esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Sua Excelência, o ministro Alexandre. Esse aqui é o melhor de todos. Esse daqui, por si só, deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fux fez a pergunta que anula o julgamento. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Que tudo teria que ser aprovado pelo Congresso, tá? Esse documento foi assinado? Não, senhor. Só para você entender, todo julgamento é porque supostamente o Bolsonaro ia dar um golpe através de uma minuta. Minuta que até agora ninguém leu, que ninguém viu e que ele não assinou, e quem comprova isso é o dono da única delação que está sendo usada contra ele. Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida, que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Isso por si só deveria ser o bastante para anular tudo. Então, vou resumir para você entender o que aconteceu hoje. O cara que foi torturado, ameaçado, coagido, que teve várias versões diferentes, até que eles conseguiram aquela para usar como uma delação, tá? Faz uma delação com um documento que ninguém viu, que se existisse precisaria ser aprovado pelo Congresso e que mesmo assim o Bolsonaro não assinou, mesmo com, e aí ele fala, mesmo com toda a pressão para que ele assinasse, Bolsonaro optou por não assinar e o documento ninguém sabe qual é, ninguém viu, só se sabe que entre uma das ordens do documento, do decreto, era a prisão do Alexandre de Moraes, que está julgando o caso. Se você encontrar um julgamento abominável desse jeito em Cuba, pode ser que você encontre. Em qualquer outro país democrático, você jamais encontraria uma vergonha dessa acontecendo no judiciário. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.